Queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, as bênçãos que são proporcionadas pelos Espíritos bons que o representam, especialmente nesta casa. Foi no ano de 1936, na literatura mundial, por primeira vez, que o termo estresse acabou aparecendo no cenário internacional. Naquela ocasião, naquela oportunidade, o doutor, que era doutor em química e era médico, endocrinologista, o extraordinário pesquisador, não apenas de moléculas, mas também do mundo endocrinológico, Hans Selye, vai escrever nessa oportunidade a respeito do estresse e o resultado das suas pesquisas, do seu trabalho, através dos estímulos sensoriais, físicos, materiais, que ele proporcionava e as respostas que ele colhia nas experimentações que ele fez, a princípio, com animais. A pesquisa de Selye receberia um contraponto de um contemporâneo seu, um médico da mesma época, que discordava de certa metodologia que ele adotou. Não obstante, o seu trabalho pareceu muito mais consistente, mais bem fundamentado na comunidade científica, a ponto de ser considerado, até hoje, como sendo a referência inicial de investigação sobre essa síndrome à qual ele deu o nome de estresse. Estamos nos referindo à década de 30. Nem havia começado ainda a Segunda Guerra Mundial, quando suas investigações centralizavam em estímulos aversivos e negativos que ele apresentava, especialmente a ratos que ele utilizava como sujeitos experimentais das suas investigações, e a aferição da resposta dos organismos, respostas fisiológicas e respostas comportamentais. Essa era, mais ou menos, a grosso modo, a abordagem que ele fazia e as averiguações que ele desenvolvia. Os estímulos deveriam ser apresentados de primeira mão, examinadas suas respostas e mais tarde observada o padrão de mudança que ocorria no organismo a partir da apresentação desse estímulo de uma maneira constante em um período razoável de tempo, para se observar em que medida, em que nível aquele organismo poderia sustentar uma adaptação a determinada condição que ele colocava, condição aversiva, bem se vê, e para onde aquele organismo evoluiria, se conseguiria se adaptar de maneira permanente, ou descambaria mais tarde para uma desorganização. Ele averigou, inclusive, as mudanças metabólicas no organismo dos animais, para mais tarde fazer investigações também com seres humanos. A pesquisa foi em grande escala, mas a verdade é que é considerada básica no entendimento do estresse, pelo menos no sentido assim empírico, experimental, que era algo tão valioso, tão valorado, tão de credibilidade para a ciência, examinar as coisas, mesmo que seja no mundo comportamental, no universo das humanas, de uma maneira assim laboratorial, de uma forma assim experimental, para copiar os modelos de ciências por excelência, admiráveis e invejadas, especialmente a física, que era o modelo básico e hard de todas as ciências, e assim as ciências comportamentais também seguiam essas pegadas. A verdade é que os sintomas que ele percebeu, mesmo em organismos de animais, chamou-lhe a atenção. Fadiga, depois de determinado período,
sugerindo que aquele organismo não conseguia se adaptar de maneira completa, ou pelo menos a longo prazo, falta de apetite, hipertensão arterial, desânimo, tensão muscular e algumas outras, mas esses são sintomas assim mais básicos, primários, aqueles que mormente apareciam. Ele, a princípio, conceituou esse conjunto de sintomas em um desgaste geral do organismo. Desgaste geral do organismo. Para mais tarde, dá também o nome de síndrome da adaptação geral. E mais adiante, por fim, utilizar o verbete estresse. A pesquisa se desenvolveu tomando por base aquele conceito fundamental do esforço de adaptação dos animais, mesmo na natureza, e os seres humanos também, que tendem a se adaptar a condições climáticas, às condições mais variadas, à dor, injúrias biológicas generalizadas, às condições adversas, inclusive psíquicas. E ele caminhou para apresentar a ideia de que, se o animal, segundo a conceituação básica, tem aquela dicotomia de fuga ou de combate, diante de uma ameaça, ou reage-se combatendo o objeto ameaçador, ou se foge, esse mecanismo acontece internamente no esforço de adaptação do organismo diante do objeto ameaçador, do estímulo ameaçador. É por essa razão, tomando aqui como exemplo, se nós vemos algo ameaçador, ou estamos diante de algo ameaçador, automaticamente somos vítimas, geralmente falando, genericamente falando, somos vítimas de uma emoção que nem sempre a gente controla, aliás, a emoção é pontual, é específica, é estado momentâneo, que é provocado inclusive por reações fisiológicas, em parte aspectos fisiológicos e em parte aspectos emocionais. Diante de um objeto ameaçador, as nossas reações mais básicas de sobrevivência são acionadas. Suprarrenais produzem adrenalina, o organismo se modifica, a respiração se torna mais acelerada, o sujeito começa a hiperventilar, a aceleração cardíaca para que se bombeie uma quantidade de sangue maior, pupilas se dilatam para enxergar melhor. O mecanismo, portanto, de alerta é acionado, que é o mecanismo interno que a gente tem para lidar com a situação de ameaça. Quando se trata de uma situação momentânea, nós estamos nos comportando de maneira funcional, correspondente ao estímulo ameaçador, à situação do contexto. Momentaneamente. É perfeitamente natural e compreensível. No entanto, quando esse estímulo é constante, obrigando o organismo a se adaptar ao contexto e a alterar o seu modo de funcionar para lidar com esse enquadre, ele percebeu que não necessariamente o indivíduo conseguia sustentar isso a longo prazo. As alterações físicas, metabólicas aconteciam. Mas imagine, por exemplo, essa reação do medo ou da ansiedade que é liberado para você lidar com o objeto ameaçador. Você está o tempo todo sentindo isso. E o que é pior, sem necessariamente um objeto ameaçador. Um estado de alerta constante. Ora, o que ele proporcionou foi tentar fazer isso de uma forma com estímulo artificial aos animais e também à pesquisa com seres humanos. Examinou as reações fisiológicas e percebeu que havia um preço muito caro a pagar para se manter respondendo de uma maneira constante e permanente àquele estímulo aversivo que, repito, em um momento apropriado, em uma situação específica e pontual, torna-se saudável a reação de alerta. A verdade é que Seeley, com seus estímulos, estabeleceu uma série, aliás, de frio intenso durante muito tempo e a verificação na resposta do organismo, a ruídos intensos, barulhos dos mais variados organismos, exercícios, ingestão de substâncias
e até mesmo traumas físicos. Os efeitos são esses que nós estamos aqui mencionando. A síndrome da adaptação geral, primeira expressão que ele utilizou para designar aquele estresse, ele dizia que tinha a ver com reações fisiológicas básicas de todo o organismo e de organismos diferentes, ou seja, os animais diferentes que ele examinava, não apenas uma espécie, para não reduzir ou limitar a pesquisa a um padrão específico de estrutura física, hereditária, mas ele procurou fazer por diferentes organismos, portanto, diferentes animais, e as respostas comuns a esses estímulos ambientais desconfortáveis. Essa era a ideia. Ou seja, uma mesma resposta física e comportamental para organismos diferentes, para estruturas diferentes. E ele percebeu algumas coisas interessantes. Genericamente falando, ele constatou, de uma forma geral, atrofia no timo, aumento das glândulas adrenais, alteração do ritmo cardíaco de maneira constante, úlceras gástricas, mesmo em ratos, úlceras gástricas, atrofia das estruturas linfáticas e algumas outras alterações em escala menor. Essas averiguações levou a ele ao seguinte aspecto, ao seguinte cenário. Um cenário bem mecanicista, uma mentalidade, uma visão bem mecanicista, bem material e bem pragmática, para dizer que o estímulo ambiental negativo exerce uma pressão sobre os sujeitos, e esse sujeito, sob essa pressão, desenvolve a síndrome que mais tarde ele chamaria de estresse. Ao estímulo ambiental negativo, ele chamava estressor, a resposta do organismo para se adaptar a esse estímulo, a reação, essa reação toda, que eu estou mencionando aqui, diante do estímulo, é que ele chamava de estresse. E a evolução desse quadro era para o quarto nível, porque ele fez fases desse processo, o quarto nível, o último nível do processo, que vai além do estado de alerta inicial, que é, e ele chamou de exaustão ou esgotamento. Essas investigações, é claro que foram também associadas ao ser humano. E abriu espaço para, inclusive, outros autores investigarem essas teses com o ser humano. Particularmente quando, mais tarde, o estudo e a compreensão dos neurohormônios, das substâncias cerebrais, das endorfinas cerebrais associadas a quadros de alteração psíquica, é que passam a ser investigados de uma maneira muito mais acentuada. Os estudos, por exemplo, do cortisol, denominado por alguns hormônio do estresse, que estaria associado. Uma das questões que Seeley havia observado e que mais tarde foi mais enfaticamente estudado foi o efeito do cortisol no organismo quando produzido em larga escala. Porque em certa quantidade, o cortisol responde por um estresse funcional, que é esse dinamismo ativo diante das situações e dos eventos de vida, das circunstâncias. Mas o que ele percebeu é que o cortisol tinha uma série de repercussões associados, inclusive, a essas alterações, por exemplo, gastrointestinais, para não falar sobre as grandes colocações da psicossomática, as tensões e o estresse que geram problemas de coluna, problemas de articulação, problemas de postura, fibromialgia, tensões musculares, enxaqueca e assim por diante. O cortisol, para aqueles que se preocupam muito em emagrecimento, tem uma péssima notícia. Porque em grande quantidade, ele se transforma em glicose quando cai na corrente sanguínea. Aliás, a adrenalina
já impulsiona o fígado a produzir muito mais açúcar para a corrente sanguínea. Porque o açúcar daria a energia para o indivíduo lidar com as adversidades. Daí eu fico às vezes refletindo, por que os nossos avós, ou tataravós, ou bisavós, tinham uma alimentação muito pior do que a nossa, em alguns aspectos pelo menos, ou pelo menos em boa parte dos aspectos? Comiam banha de porco pela manhã, comiam umas coisas que se eu comer, eu não acordo no dia seguinte. E às vezes tinham uma saúde melhor, não apenas pela atividade física que a gente foi reduzindo por conta da tecnologia, de andar sempre de carro, dos aparelhos eletrônicos, mas também talvez por esse estresse desenfreado, por essa aceleração, quanto mais. E aí a gente vê pessoas não necessariamente acima do peso e por conta do estresse, com altos níveis de glicose, desenvolvendo diabetes e outras coisas mais. Questões do mundo psíquico que às vezes passam despercebido. Passam despercebidos por nós. A verdade é que, há alguns anos, a Associação de Medicina dos Estados Unidos, a AMA, Associação de Medicina Americana, tem um relatório que afirma que, de maneira confirmada, porque há casos que são confusos e que não dá para concluir, ou seja, tem casos que são duvidosos, que talvez sejam, mas que a AMA não pode arriscar em assumir. Mas de maneira confirmada, ela diz que 60% das doenças que nós temos, e quando falo em doença, estamos falando de enfermidades mesmo, de limitações e problemas orgânicos, tem como causa básica, ou uma das causas básicas, o estresse. O que chama muito a atenção. Talvez esse número seja maior do que 60%. Talvez seja maior e a gente vai explicar por quê. A AMA chega a mencionar nesse relatório disfunções do sistema imunológico, doenças coronarianas, infarto, hipertensão arterial, arritmias e diabetes, síndrome do intestino irritável, obesidade, fibromialgia, distúrbios do sono, depressão, alcoolismo e drogadição, ou tem como estresse a causa básica ou estão associados diretamente ao estresse. E não é pouca coisa. E se a gente for citar aqui todos o que a AMA não pode confirmar, porque tem que ter pesquisa científica para isso, mas que a gente supõe e suspeita que tem a ver, que tem conexão, é capaz de ninguém nesse salão aqui sobrar. A verdade é que o estresse causa problema no bolso da saúde pública do mundo. Afastamento de trabalho, auxílio-doença, encosto é um nome horrível, né? Se encostou, parece um encosto, enfim. Segundo o mesmo relatório mencionado, 300 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos são gastos por causa do estresse, em função dos atestados, dos afastamentos, dos problemas ligados ao estresse, porque por motivações comprovadamente de fatores de estresse. Então nós vemos que tem uma série de problemas associados aí. Expressão, algo que caiu popularmente no uso mais recentemente. Não se falava tanto em estresse no passado, mas o estresse sempre existiu. Como um conjunto de sintomas que que está associado diretamente à ansiedade, mas não é sinônimo de ansiedade. Ansiedade é uma coisa, estresse é outra. Ansiedade já é um fenômeno afligente, preocupante, que nos inquieta e que gera preocupação e atenção de muitos. Mas a ansiedade é um sintoma do estresse. O estresse é uma síndrome. A ansiedade, o tema é muito complexo, difícil aqui seria examiná-lo em profundidade, mas a ansiedade seria uma aflição que tem uma associação com o medo, um medo antecipatório, um medo antecipado, uma projeção de um medo futuro, um medo de algo que é projetado para o futuro. Portanto, é uma inquietação e que é psicodinâmica, é momentânea. E que pode ser momentânea de maneira acumulada, acumulativa. O indivíduo vive tendo ansiedades por motivos específicos
e que vão gradualmente aumentando. O estresse é um estado em que a ansiedade faz parte, mas vai além da ansiedade. Tem outros componentes, porque é um estado de tensão constante, de alerta constante, onde qualquer motivo, ou qualquer obstáculo, ou qualquer situação é motivo de grandes preocupações, preocupações desproporcionais. Daí, por incrível que pareça, a pessoa vive tensa e, ao mesmo tempo, vive cansada. Vive inquieta, aparentemente cheia de energia, mas vive desvitalizada. Aliás, esse tipo de sintoma já é precursor de depressão. Os primeiros sintomas de depressão é quase sempre cansaço e estresse. Ou só estresse, porque dentro do estresse já está contemplado o cansaço. Então, não é simples examinar. Se apela para o mundo atual, da competitividade no mercado de trabalho, da forma como a nossa sociedade se organiza. E é verdade, não se dá para negar. Os aspectos da atuação laboral, do mercado, né, da corrida, das questões financeiras, das questões de emprego, desemprego, trabalho. E à medida que o tempo avança, os vários estímulos que a gente tem, as várias possibilidades que a gente tem que parece que não estão satisfazendo a criatura humana. Em vez de poucas opções, a gente tem cada vez mais opções e isso parece que não está solucionando o nosso problema. Porque a gente está cada vez mais sobrecarregado, mais atabalhoado e menos felizes. Por incrível que pareça. A grande multiplicidade de opções e de possibilidades não resolveu o problema da infelicidade da criatura humana. A corrida contra o tempo está cada vez pior. O que deveria ajudar a nós ganharmos tempo, a termos mais tempo à nossa disposição, pela tecnologia, pelas coisas à nossa disposição, a gente tem ficado cada vez com menos tempo. E eu suspeito que uma dessas alternativas, ou melhor, uma dessas explicações, é aquela que diz respeito ao seguinte: não é que o tempo está ficando menor, o tempo é o mesmo, cronologicamente falando. Mas a quantidade de opções que no passado a gente não tinha, então a gente não precisa fazer conflito. A gente sabia por onde ia, em qualquer área. Sua avó sabia o que fazer da vida. Agora nem a avó nem o neto sabem mais. Qualquer assunto havia resposta. Hoje não tem uma resposta única, depende de cada pessoa. Existe uma gourmetização para tudo. Tudo é personalizado. Então hoje não há uma linha única. Você não dá para dizer para o filho jovem que vai fazer faculdade e depois sua vida está garantida. Com o diploma você tem um emprego garantido, numa boa. Não é tão linear assim. Não mais. Assim é na carreira acadêmica, assim é na alimentação, assim é no estilo de vida, assim é na religiosidade. Você tem muitas opções. Deveria ser muito bom. Eu acho que deveria ser muito bom. Porque essas múltiplas opções é muito melhor para atender os diferentes tipos de personalidade, as diferentes necessidades nossas que são próprias, subjetivas. Nenhum ser humano é igualzinho ao outro. Mas, pelo contrário, está gerando mais angústia em nós. Por quê? Porque a gente tem que optar. E escolher é abrir mão de muitas outras coisas. E é viver a angústia da opção que se abre mão, ou das opções que se abre mão. E como a gente tem dificuldade de abrir mão das coisas, no fundo, a gente quer abraçar todas as opções. As possibilidades. Eu tenho comentado isso com alguns amigos, inclusive colegas de profissão. Esse é um termo muito próprio, eu não vi nenhum autor que falou isso. E se falou, então eu devo estar copiando inconscientemente, mas não lembro. A minha impressão, é uma expressão própria, que a sociedade parece estar vivendo, estamos vivendo hoje, uma espécie de experiência dividida. O que é que eu chamo de experiência dividida? É a metáfora de eu estar aqui fazendo a palestra, ou assistindo a palestra, e estar olhando para o palestrante e no outro olho no WhatsApp.
para saber a mensagem que chega. Essa metáfora do WhatsApp, ou de qualquer outra experiência, ilustra muito bem o nosso psiquismo. Parece que hoje a gente está dividido, então a gente nem está aqui, nem está lá. Está um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E um pouco aqui, um pouco lá, não é nem tudo, nem nada. Então, dá uma sensação de que a gente, na verdade, não está vivendo nada. Aí a sensação de o tempo está passando muito rápido. É porque a gente não usufrui, como a gente não esteve presente no sentido aqui profundo da palavra, no momento em que se está vivendo, e a gente nunca está presente no momento onde a gente está, ou na situação em que a gente está, a gente sempre está dividido, uma parte de nós está em outro lugar, a sensação de que a gente não está vivendo as coisas, as experiências, não está desfrutando, não está experienciando, e aí quando passa as coisas a gente até nem lembra o que foi que viveu, quanto tempo passou, e a sensação de que não vai dar conta das coisas. Primeiro não vai dar conta, porque a gente tem tanta coisa que a gente não vai dar conta mesmo, a gente tem que escolher. É só você abrir a internet, você vai dar conta de todo o conteúdo que tem na internet, você vai ter que escolher alguma coisa. Você vai ter que priorizar. Se você quiser ficar vendo a vida alheia, é uma opção. Se você quiser ver quem casou com quem traiu quem matou quem, também tem isso. Tem para todo freguês. Gosto para todo cliente. O que você quiser. E você tem conteúdo ali para a encarnação toda. No assunto que você quiser. Quer fofoca? Tem. Para você desencarnar, reencarnar, ainda tem fofoca para você. Quer o quê? Quer coisa de violência? Impulso homicida, suicida? Não é só o Procurador-Geral da República, nem ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não. Tem em todo lugar. Dá para pegar em tudo que é lugar. E tem conteúdos também bons. A coisa é priorizar, é saber priorizar. Então, nosso psiquismo se encontra dividido. E a sensação de estresse é que eu tenho que dar conta de tudo. Ou eu tenho que abraçar tudo. E como a exigência que se estabeleceu utopicamente, porque a gente cria narrativas virtuais, que não necessariamente se coadunam com a realidade, eu tenho que ser excelente aqui no sentido de excelência em tudo. Então eu tenho que ser o executivo bem-sucedido, eu tenho que ser premiadíssimo como alguém que trabalha na profissão, especializado, academicamente intelectual, mas eu tenho que ser também marombado, fitness, eu também tenho que ser um pai de família exemplar, tenho que disputar com minha mulher para ser mais mãe do que ela. E eu tenho que também ter uma performance boa como marido em casa. É claro que isso não vai dar certo, porque a gente acaba tornando a nossa vida pessoal também uma empresa de desempenho. Um ISO 9000 e pouco. Não vai dar certo. E isso vai gerando, e a gente acaba se cobrando. E como o mundo virtual é um mundo também de narrativas que são criadas e que passa a impressão que os outros conseguem e eu não consigo, é natural que gera essa angústia e essa correria para coisa nenhuma. Do ponto de vista do estresse, por incrível que pareça, na obra que nos serve de tema, Joana de Ângeles vai dizer que há questões aflitivas para as quais o indivíduo fica estressado, que são as preocupações habituais que todos nós conhecemos. A iminência de um desemprego, uma situação familiar complicada, uma crise no casamento, um relacionamento complicado com filho, ou com filha, ou com parente, ou com familiar, questões ligadas à saúde, as preocupações na área da saúde, questões sociais, essas questões que são preocupações que dizem respeito a todos nós. E que são motivos para muitos de estresse. Mas por incrível que pareça, Joana de Ângeles alerta dizendo que há muita questão que é positiva e o indivíduo se estressa por aquilo. Que é a ambição de querer, o se estressar por querer e quando consegue, o se estressar por se manter. Se existe, como diz Humberto Roden, o apego da posse, existe o apego da não posse.
que é o apego pelo que eu não tenho e gostaria de ter. E talvez nunca tenha. Essa é a ideia. Daí, ela ilustra bem com o exemplo de uma mãe que sonhou com a maternidade, viveu a maternidade, conseguiu conceber, viver a maternidade, foi feliz e autorrealizada na maternidade, mas chega um momento da experiência da maternidade que aquela coisinha bonita não é mais sua posse, apesar de dar uma sensação de que é seu. Então vai crescendo, vai ganhando autonomia, vai ficando bonito, igual a você, o filho. Só que de repente, ele está com uma menina que chama você de tia. E você virou sogra. E aí você começa a se estressar. Porque você viveu para aquilo. E se angustia diante da possibilidade de perder, aspas, aquilo. Uma coisa positiva que é a maternidade. E inerente à maternidade há algo que você já sabia que iria acontecer. Então ela fala sobre isso. Essa autorrealização pelas coisas e o estresse por isso. Ela cita o funcionário indispensável da empresa. Aquela pessoa que é o coração da empresa. A empresa não tem coração aqui para nós. Mas é o coração da empresa, a pessoa super realizada. Indispensável. E aí vai chegando o tempo da aposentadoria. Ele começa a perceber os colegas de trabalho de 20 anos. O pique que ele não tem. Ele acha que tem mais sabedoria. E ele vai percebendo, o cargo que eu tô, a função que eu tô, logo, logo vai ser ocupado por outro. E embora desejar a aposentadoria, olha que coisa incoerente, ambivalente, contraditória. Deseja a aposentadoria, porque o trabalho também é um evento, é um meio de muito estresse. Se angustia, se estressa diante da possibilidade de ser trocado. Trocado entre aspas. E aí perde o sentido da vida. É clássica a depressão dos aposentados. É conhecida, uma grande incidência, nem todos, é claro. Então, nós temos, portanto, isso. Joana de Anjos chama atenção também para a formação familiar. Ela vai dizer que do ponto de vista familiar, psicológico, na vida atual, que é interessante a obra de Joana, né? Quando ela aborda esses casos, a princípio, ela cita os elementos psicológicos atuais, do inconsciente atual, da formação familiar, dos vínculos com figuras parentais, figura paterna, figura materna, e assim por diante, desenvolvimento infantil. Ela primeiro faz essa abordagem para depois ir para os aspectos espirituais profundos. E ela vai dizer que do ponto de vista da experiência atual, alguns fatores podem contribuir com uma personalidade que tem uma tendência a se estressar mais facilmente. Que são figuras parentais muito superprotetoras e que graças a esse tipo de convivência, acaba gerando, mesmo que inconscientemente, no sujeito em formação, a sensação de que sempre tem com que contar com aquela figura que vai ampará-lo, com aquela figura que vai protegê-lo, e diz ela que mais adiante, quando não se vê diante dessa situação, começa a se estressar, e que gostaria que outras pessoas resolvessem por ela. Gostaria que outras pessoas estivessem na frente dela resolvendo seus problemas. Que a figura da mãe, no caso da mãe, ou do pai, pode ser o pai também, a figura da mãe, simbolicamente, porque pode não ser necessariamente a mãe biológica, mas a figura materna, a função materna superprotetora, que vai ampará-la e vai resolver os seus problemas como adulto. O que é que Joana quer dizer com isso? E ela vai dizer que há o estresse, portanto, de não saber lidar com essa existência por conta desses traços infantis. Ela vai dizer que essas criaturas quase sempre, por terem tido uma vida onde receberam muito amparo, receberam muito apoio, muita atenção, mas uma superproteção excessiva, não desenvolveram autonomia e resiliência para lidar com algumas questões, normalmente desenvolvem um traço perfeccionista e é tão autoexigente, tão cheio de escrúpulo, que se paralisa, porque o perfeccionista acaba paralisando. Você exige tanto de si que você não vai fazer nada, porque nunca chega à perfeição utópica que você imagina. E no fundo, diz ainda ela, que no perfeccionismo há sempre uma auto-rejeição. Porque no perfeccionismo, no fundo, eu estou rejeitando quem eu sou para buscar uma perfeição que eu não tenho.
No fundo, há uma baixa autoestima. E por isso uma busca desse perfeccionismo exacerbado e, o que é mais importante, no perfeccionismo há sempre a tentativa de controlar as coisas. Quando você vê alguém tentando controlar as coisas, pode ter certeza que isso se chama estresse. Porque no estresse há sempre a tentativa ou o desejo de querer controlar as coisas. Querer controlar tudo. Querer controlar as circunstâncias da vida que não estão em nossas mãos. Essa é a experiência. Que denota insegurança de um lado e, portanto, estresse para compensar. Portanto, uma tensão psíquica. O Espiritismo, doutrina extraordinária, que investiga os aspectos espirituais, vai dizer para nós que somos não apenas o corpo material, mas somos seres espirituais. Que não somos apenas a matéria densa, temporária, mas temos algo de permanente no mundo que é impermanente. Algo de essencial que permanece no mundo todo que é transitório e que é passageiro. Esse é o elemento espiritual. Allan Kardec recebe dos espíritos a ideia de que a vida material é uma escola. Sendo uma escola, é feita de aprendizados. Os estímulos, mesmo os aversivos, são aprendizados. Não são necessariamente negativos. Quando os espíritos dizem que são provações, a provação tem o objetivo de trabalhar, me permitam a expressão metafórica, trabalhar a musculatura do espírito. Quem é que desenvolve bíceps, tríceps, tórax, se não com dor? Com lesão. Não é isso que acontece nos exercícios musculares? Microlesões. Quem é que desenvolve intelecto, se não fazendo moça na testa, estudando, lendo? Aquilo exige um certo esforço, exige um certo trabalho. Tudo na vida são esforços. Então, as dificuldades, as provações são experiências da vida para amadurecer o espírito. Não necessariamente para aceitar todas. Há provas que nos chegam para desenvolver a nossa sabedoria de saber lidar com elas e até recusá-las, se for o caso. E há outras, diante das quais a gente não pode necessariamente recusar. Você tem um filho problemático. Depende de você. Você não dá para recusar. Até dá, mas tem consequências lamentáveis para a sua vida espiritual. Você não vai botar o filho pequeno, que está lhe causando problema, menor de idade, portanto depender de você, para fora de casa. Então não dá. São provas diante das quais não dá para recusar. Mas a prova sempre estimula o espírito a amadurecer a inteligência, a moralidade, a amadurecer como pessoa, para entender as coisas, entender o outro e entender a si mesmo. Porque as provas vão dizer para mim o que é que me incomoda. O que é que me afeta? O que é que não me afeta? Qual é o meu grau de tolerância? Quais são os meus limites? Portanto, as provas são, diz Allan Kardec, experiências que ajudam no autoconhecimento. Se eu não tivesse provas, se eu não tivesse dificuldades, eu não conseguiria me conhecer, os meus limites e, o que é importante, conseguir aumentar esses limites. Porque eu preciso primeiro conhecer as minhas imperfeições para trabalhá-las, para melhorá-las. Aceitá-las e reconhecê-las para depois desenvolvê-las. Para isso, as dificuldades da vida me ajudam a me olhar mais, me olhar melhor. Me ajuda a entender. E a depender da situação, saber até onde eu posso ir. Então, se eu tenho uma vivência complicada, eu vou saber só pesar. Para onde eu vou aqui, de maneira mais saudável? Eu posso complicar a situação estando aqui? Eu tenho uma vivência de uma relação, por exemplo, difícil, uma relação amorosa difícil. Vale a pena levar adiante? Vale. Diante da primeira dificuldade, abandonar o barco, às vezes crises temporárias que podem mudar, que podem passar. Qual é o casal que não experimenta crises temporárias? E afinal, você vai trocar 6 por meia dúzia? Sai de um problema para entrar em outro problema desconhecido, que talvez você não esteja tão preparado. É melhor ficar com um problema já conhecido, já acostumado. Agora, é claro que você vai ter que avaliar.
Se você está numa situação que você vai ter que matar o outro, até que a morte não separe e vai matar o outro, antes de matar o outro, é melhor separar. Porque entre um homicídio e a separação é uma trégua temporária. Mais tarde você se encontra se houver necessidade espiritual. Agora o homicídio é pior, porque vai ligar vocês mais, vão voltar irmãos gêmeos. Porque, atenção, sogras, noras, genros, já falei isso aqui na outra palestra, quer voltar junto daqueles que vocês não gostam? Odeie muito. Cultive bem mágoa, que volta junto. Porque a mágoa liga os indivíduos. O ódio vincula. Quer se libertar? Perdoe. Porque o perdão, o amor é que liberta você do processo. Né? A gente vê algozes no mundo espiritual, segundo a literatura mediúnica, presos aos erros, e vítimas magoadas que não conseguiram perdoar, presas também. Não é só os espíritos que fizeram mal que estão perturbados. Os magoados também. Então, o estresse tem isso. E os espíritos vão dizer, Allan Kardec, que essas provas da vida estimulam a gente a desenvolver a musculatura espiritual. As capacidades do ser espiritual. Da mesma forma que os testes na escola desenvolvem a aprendizagem no aluno. Desenvolve a capacidade de escolha, de raciocínio do aluno. Nós somos aprendizes, portanto, nessas experiências de amadurecimento. A verdade, meus amigos, é que nós temos, na orientação espírita, particularmente nesse texto de Joana de Ângeles, um dos momentos especiais, quando ela vai dizer que, para além das fixações na infância, nós temos o aspecto da fixação na infância. No fundo, porque eu passo pela infância e a infância tem aquela experiência de se sentir amparado. É importante que a criança se sinta amparada. É importante que a criança viva a sensação de proteção, a sensação de conforto, de querer o divertimento, o entretenimento, a criatividade. Às vezes, no entanto, eu me fixo em determinados aspectos da minha infância, psicanaliticamente falando, fixação em fases infantis. Eu chego na vida adulta, mas não consigo superar aquela fase da infância. E trago para a vida adulta aspectos infantis. A dificuldade de lidar com determinados aspectos. O que eu quero dizer é que Joana de Ângeles defende a ideia de que o estresse não é apenas uma experiência onde há uma carga de fora e me estressa automaticamente. Sempre há a minha contribuição interna. Sempre existe algo de mim. Porque duas pessoas passando pela mesma situação de pressão respondem de forma diferente. Algumas passam, a situação não é fácil, mas responde de maneira pacífica e tranquila, e outras adoecem, caem de cama. Eu não estou dizendo aqui que necessariamente você tem que responder a tudo da mesma forma que todo mundo. Provas da vida. As provas da vida nos ajudam a conhecer. Se eu chego à conclusão que aquela prova é demais para a minha capacidade, eu preciso tomar uma decisão diante daquilo. Eu preciso tomar um outro rumo. Não necessariamente suportar. Se eu não consigo suportar para amadurecer e lidar com aquilo de maneira pacífica, eu preciso compreender que aquela prova está querendo me ensinar que eu não tenho limite para aquilo, que eu não dou conta daquilo. E isso também é evolução espiritual. Evolução espiritual é compreender também que aquilo está demais. É claro que há pressões materiais e ambientais que são desumanas. Mas o que Joana está dizendo é que boa parte é também o meu lado infantil. De não dar conta dos compromissos da vida e acrescenta a ela de maneira ainda mais enfática. Boa parte das pessoas que são propensas ao estresse, em boa parte dos casos, claro que ele não está falando de todo mundo, boa parte das pessoas que estão nesse quadro, propensas a muito estresse, tem na sua história espiritual o abandono e a fuga dos deveres que agora tem que enfrentar. Aquelas obrigações que não enfrentaram e que fugiram, voltam à vida agora, está lidando novamente com essas obrigações, e aquilo causa ressonância e incômodo em nosso mundo íntimo.
Por que eu tenho que lidar com as coisas de maneira sempre estressada, sempre tensa, sempre inquieta? Emmanuel vai dizer mais. Em Pensamento e Vida, ele nos dá uma pista essencial para esse problema. Eu acho que faz uma conexão essencial com esse texto de Joana. Porque ele vai dizer, por detrás de boa parte... Lembra que eu falei da Associação Americana de Medicina? Emmanuel falou isso antes. Por detrás de boa parte das síndromes, inclusive orgânicas, das úlceras aos transtornos psiquiátricos, nós temos por detrás uma tensão psíquica que o indivíduo vem cultivando há algum tempo. Uma tensão psíquica. Em minha forma de entender, quando eu li esse texto de Emmanuel, ele está falando de estresse. Uma tensão psíquica. Que em algum momento vai somatizar em problemas orgânicos. Vai desarranjar o corpo. Só que Emmanuel vai além. Emmanuel vai dizer o seguinte: o que as ciências comportamentais quase sempre ignoram é que por detrás de toda a tensão psíquica há uma raiz moral do espírito. Há uma questão moral do ser espiritual que somos nós. Eu vou exemplificar com uma coisa bem banal. Se eu sou palestrante e vivo tenso para fazer palestra, por que eu estou tenso? Por que eu vivo tenso? Eu chego aqui na casa e já me dá um desarranjo intestinal, já preciso tomar alguma coisa, já fico mal, colapso periférico, tensão, começo a ficar pálido. Por que isso? Se eu for investigar a raiz moral que está por detrás, eu vou encontrar. No fundo, eu fico preocupado. O que é que vão falar de mim? Se eu falar alguma besteira, devem criticar. Alguém deve estar dizendo, tá falando besteira. Não sabe de nada esse daí. E se tiver alguém no público que sabe mais do que eu do tema, sabe mais do que eu, tá achando que eu estou falando de maneira simples demais. O que é isso? Vaidade, orgulho. Há sempre uma raiz moral. Se você investigar, sempre há uma raiz moral, uma raiz egóica, para me utilizar de uma expressão de Joana. Uma raiz que tem a ver com ego. E esse ego é que gera a tensão psíquica. Olha que coisa interessante. Então, quando a doutrina espírita fala o egoísmo é a causa de todos os males. Eu já falei isso aqui, né? A gente pensa que o egoísmo é só apego às coisas materiais. Não, isso daí é o mais simples de todo. Apego a objetos. Isso aí é o mais banal. Porque tem muita gente que não tem apego nenhum objeto. Mas há outras formas de egoísmo muito mais enraizadas em nós. O egoísmo tem a ver com o egoísmo. O ego adoecido. O ego alterado. Alguém que é imaturo está no egoísmo. O ego alterado. Então, o egoísmo tem a ver com todos esses males. De componentes morais a uma somatização. Ai, minha psoríase também. Ai, minha endometriose também. Mas como é isso? Ora, se as nossas questões orgânicas que a gente traz, espiritualmente falando, são fruto de viciações que foram cultivadas ao longo de reencarnações passadas, qual é a causa de todas as viciações do espírito humano, moralmente falando? O egoísmo. É isso que dizem os espíritos. Então, se a gente for investigar, por isso que o autoconhecimento da doutrina espírita é uma proposta constante de estar se revisando, de estar se olhando, de estar refletindo sobre si, de estar se estudando, conhecendo-se cada vez mais. E esses eventos estressores, os agentes estressores, os estímulos estressores, nos dizem como é que a gente está, aonde a gente vai, como a gente se sente, o que a gente precisa fazer para melhorar, para lidar de uma forma... Porque assim, os problemas e os estímulos ambientais não vão deixar de existir. As questões que às vezes nos amesquinham ou nos estimulam para um lado ou para o outro vão continuar acontecendo. Mas como é que eu lido com isso? Como é que eu dou conta disso? O problema do estresse, de Joana de Ângeles, é que também há esse valor demasiado à coisa. Allan Kardec já disse isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, que os males desse mundo se resumem ao apego que o encarnado tem das coisas terrenas. Olha de novo, o apego das coisas terrenas. E quando eu falo em apego das coisas terrenas, eu não estou falando também de objetos só. Eu posso falar de apego à minha opinião. Eu tenho uma opinião que eu não desapego dela. Eu não abro mão dessa opinião. Eu tenho uma imagem
um prestígio que eu não quero abrir mão. Isso é um apego. Então, são formas de apego que eu tenho. Vou falar uma forma de apego que dói, pelo menos na maioria de nós. As funções que eu desempenho nessa vida são também transitórias. E que eu posso me apegar a elas. Falei recentemente numa palestra. Eu tenho um filho de 4 anos, eu olho para ele, aquela coisa que tenta me seduzir. Agora está no meu ouvido querendo hamster. Eu olho para ele, olho para a mãe. Eu já tinha estabelecido lá que se quer um animal, eu fico sendo o cachorro da casa, não tem problema. Algumas mulheres chamam o marido de seu cachorro, etc. Não tem problema. Eu não sei se eu elogio o cachorro quando a mulher chama o marido de cachorro. Eu acho que é até um desrespeito ao animal. Mas eu já disse, porque filho é ótimo, diz que vai, que faz, que acontece. Na hora sobra pra gente. Eu não tô quase dormindo, imagina se eu vou cuidar agora de animal. Eu amo os animais, adoro, mas não dá tempo hoje na minha disponibilidade. E ele veio e diz, eu vou arrumar meu quarto, eu prometo que vou deixar meu quarto arrumado. Essas coisas que vai seduzindo a gente. Eu olho, não dá uma tentação, uma tendência de achar que é propriedade nossa, esse cuidado, esse amor. E a vida é engraçada, porque a vida lhe dá pra você cuidar, pra você se dedicar. Você toma conta, tem que se apropriar de tudo e lentamente tem que começar a abrir mão e liberar. Com o tempo você tem que liberar. Ora, essa função minha com ele é transitória. Não é permanente. Eu sei que é duro para alguns ouvirem isso. Mas ele pode desencarnar. Inclusive agora. Eu posso desencarnar antes dele, é provável que seja. Mas não acontece, inclusive não acontece na mídia de crianças desencarnarem. Tem algumas que estão aí sendo veiculadas na mídia, em alguns casos. Por que não eu? Por que não pode acontecer comigo uma fatalidade? Uma ocorrência funesta? A função de pai, a função de mãe, marido e esposa são também funções transitórias do mundo terreno. E quando eu me transtorno demais com isso, é um apego. O apego às coisas desse mundo, diz Allan Kardec, gera sofrimento ao indivíduo. E quanto mais ele se agarra às coisas desse mundo, mais ele sofre. Uma visão espiritual faz ele valorizar menos as circunstâncias terrenas e se concentrar nos aspectos essenciais. André Luiz, quando chega no mundo espiritual, eu sempre falo isso, em nosso lar, a mãe de André Luiz, que está numa região mais sublime, vai visitá-lo uma vez. Porque está numa região sublime. E quando André Luiz vê a mãe, faz o que todos nós normalmente faríamos. Se joga nos braços dela, começa a se queixar, que sofreu muito, abraça o colo dela e começa a dizer que está muito maltratado, até reclama um pouco da colônia, que ele não estava sendo tratado bem, etc. E chora, chora. E tem uma hora que a mãe disse assim para ele, cala as tuas queixas, meu filho. Porque apesar de eu não estar aqui, e estar em regiões mais sublimes, mais sutis, eu ainda não me desprendi totalmente do amor terreno. E quando você me fala dessa forma, eu tenho a vontade de pegar você no braço e defender você diante de todo mundo aqui. Reclamar, reivindicar em seu nome. Mas eu sei que não está certo. Eu sei que você está passando por um processo justo. Você não é o único filho que sente saudade da mãe e eu não sou a única mãe que chora a falta do filho. Estou aprendendo aqui a educar o amor, porque o amor também precisa ser educado por um sentimento ainda maior. Disse isso para ele. Apego às coisas desse mundo. É a expressão sintética que Allan Kardec usou. Para dizer que quanto mais eu valorizo algumas coisas, mais eu me estresso. A depender de como eu valorizo, como eu encaro as coisas, mais eu sofro. Tem coisas que são inevitáveis de a gente não se sentir alguma coisa. É normal a gente sentir uma situação inesperada, uma surpresa, uma notícia chocante, a morte de um ser querido. Mas a depender de como eu lido isso, a minha relação emocional com isso, eu posso evoluir e surtar, ou eu posso sofrer de uma maneira saudável, responder de uma maneira natural e recuperar-me. O discurso não é você tomar uma anestesia espiritual e não sentir mais nada, ficar indiferente, porque isso também é uma patologia. Não é você ser insensível, mas é você saber lidar com os eventos estressores. O problema do estresse, minha gente, eu vou falar aqui uma coisa, talvez uma das coisas mais importantes da palestra. Se você dormiu a palestra toda, acorde agora. O problema do estresse, o problema pior do estresse, não é só o mal-estar que ele deixa dentro de você. Isso, por incrível que pareça, é o de menos.
O problema do estresse é que, pelo estresse, você pode se complicar mais com o que você faz com o estresse. Porque o estresse faz você agir de maneira precipitada, faz você tratar os outros de uma forma inadequada, porque no estresse você tende a ficar irritado, a irritabilidade tende a contaminar os outros no trato com o próximo. O problema do estresse é que você vai se complicando moralmente mais. Você fica impulsivo, você não pensa direito, não raciocina, toma atitudes precipitadas. Em O Céu e o Inferno, há um capítulo lá, não sei se eu vou me lembrar literalmente, mas há um capítulo lá em que um filho desencarna e a mãe fica tão atordoada, já estava em idade avançada, idosa, que opta pelo suicídio. E ela é resgatada, é levada para a sessão mediúnica e se comunica com Allan Kardec. E mais tarde, São Luís, que era o espírito guia da reunião mediúnica de Kardec, da Sociedade Espírita de Paris, dá uma mensagem dizendo: ela tinha poucos meses de vida na Terra. Ela ia encontrar o filho, e com o suicídio, ela se afastou muitos anos. O que ela queria, que era encontrar o filho, ela agora adiou esse encontro por muito tempo. Porque a própria consciência de culpa impede da pessoa ser premiada pelo suicídio com o encontro que ela queria. Quantas vezes a gente toma atitudes precipitadas e porque não esperou um pouco mais? O estresse faz isso. Eu me lembro de uma sessão mediúnica que nós participamos, que o homem dizia: eu não esperei um dia, porque minhas ações na Bolsa de Valores caíram, eu perdi um patrimônio considerável, e não tendo coragem para falar de minha mulher, que a gente baixar o nível de vida, viver de uma forma mais simples, mais modesta, eu dei um tiro na cabeça. Deixei minha mulher e 2 filhos. Só que logo depois de eu desencarnar, 24 horas depois, as ações alteraram. Eu fiquei numa situação muito boa, financeiramente. Recuperaria o meu patrimônio. E porque não soube esperar 24 horas, eu sofro a dor do revólver, da bala na cabeça. Os amigos espirituais aqui dizem que eu, com 45 anos, estava no programa reencarnatório, mais 20 anos de encarnado. E que eu sentirei ainda a dor do projétil no cérebro durante os próximos 20 anos. Não é pelo tiro, mas pelo complexo de culpa que ele ficou. E vou reencarnar com alteração cerebral. Porque ao disparar o tiro, eu não apenas alterei, destruí o cérebro, mas eu também lesionei a sede espiritual, ou perispiritual do cérebro. Eu voltarei com o cérebro danificado, porque não soube aproveitar 24 horas. Esperar 24 horas. Em uma atitude precipitada. O estresse faz isso. É esse o problema do estresse. Por isso, meus amigos, já caminhando para a conclusão, Jesus disse: meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que significa dizer, em outras palavras, que os problemas continuarão existindo. Mas a visão que Jesus nos proporciona é a forma que eu encaro os problemas. Quando eu vejo que a vida espiritual está à minha disposição, está à minha frente, que nós não somos daqui, estamos temporariamente passando por uma experiência transitória e rápida, mais rápida do que nós imaginamos. Iremos ser chamados pela viagem ao grande lar, a desencarnação. Espero que demore para mim, não sei se para vocês. Mas por mais que demore 90 anos, 80... é muito rápido. Passa muito célere. Essa visão de grande alcance dá-nos uma calma, uma tranquilidade maior. E o que é mais importante quando a gente começa a cumprir com as nossas obrigações morais, sem pressa, sem estresse, sem ansiedade, sem culpas, lentamente, essa conexão vai aumentando. Essa sensação de não valorizar tanto as coisas que a gente valoriza vai mudando com o tempo. À medida que a gente vai se dedicando ao dever moral de cumprir com os nossos deveres. Não é ser santo. Se for santo, melhor para você. Mas se não for, cumprindo apenas com a própria obrigação. Com os deveres que a vida te encaminhou. Os deveres espirituais, porque a gente pensa que dever espiritual é só ir para o centro, tomar um passe e fazer alguma coisa lá no centro que eu vou fazer o meu dever espiritual.
Ah, não, eu tenho que... lá em casa a gente não... a minha família não me deixa desenvolver espiritualidade, sabe? Eu queria cuidar de um lar de idosos, mas meu pai, de Alzheimer, me atrapalhando! Idoso lá em casa! E eu quero cuidar da minha espiritualidade ajudando os idosos? Não entendeu. Que ela pode se espiritualizar muito com o pai de Alzheimer em casa. A vida vai colocando as experiências espirituais que a gente pode desenvolver a nosso alcance. Então a doutrina espírita nos possibilita isso. Essa visão de otimismo, de bem-estar. E o estresse não nos deixa viver, inclusive, os prazeres pequenos da vida material. Aquelas coisas que a gente pode viver aqui nesse mundo. Sem comprometer a nossa vida espiritual, a nossa vida moral. Desfrutar de uma boa conversa, de uma conversa agradável. O prazer de uma boa conversa, o prazer de uma boa música, estético, de uma boa leitura, de um bom filme. Porque a mente está o tempo todo envolvida em preocupações e em tensões. Então eu não consigo nem ter qualidade de vida, nem material. E alguns dizem assim, mas depois da morte continua a mesma coisa, porque é uma continuidade. Que alguns acham isso, né? Ah, eu estou vivendo uma vida muito estressada, mas eu vou aguentar, porque depois no mundo espiritual eu vou humilhar todo mundo com minha luz maior do que os outros. Tem gente que me fala isso. Mas a luz que a gente cultiva é para fazer bem a gente, não é? É para a gente ficar bem, harmonizado aqui nesse mundo também. E é essa a proposta de Joana de Ângeles. Por isso Joana vai dizer, se você detecta um estresse demasiado, um nível de estresse constante em você, avalie. Faça um mergulho interior. Reflita. Se achar que precisa de ajuda profissional, de alguma terapêutica, qualquer que seja, terapia alternativa, psicoterapia, terapias variadas. Mas não se esqueça de fazer a sua parte também. De entender os motivos que estão te deixando isso. Porque há algum padrão. Algum padrão que está mantendo aquilo. O que é? É uma ganância financeira? É o sonho de ser milionário? E aí eu me acabo de trabalhar? É o sonho de se acabar para ser mais rico do que todo mundo? É o sonho da competitividade? Algum padrão moral tem para eu manter-me em estresse. Porque a gente é que separou religião de um lado e ciência de saúde mental de outro. Mas quando a gente entende que saúde mental e moralidade são uma coisa só, que moralidade não é uma regrinha básica para você seguir uma cartilha, mas perdão e amor não são condutas bonitas da religião para você seguir, mas são terapêuticas para você. Amor, o bem e o perdão são formas de você higienizar sua mente, de você ficar bem consigo mesmo. Quando você olha o Evangelho hoje, e Joana fala isso, no final do último parágrafo do capítulo ela fala isso. Você compreenderá com o tempo que o Evangelho de Jesus é tratado de saúde mental e não regra moral de religião. Ela diz isso. Você vai compreender que as lições de Jesus eram muito mais para a qualidade de vida do que necessariamente para a instituição religiosa. Você vai entender que quando Jesus fala para perdoar, para você ser feliz e não cultivar perturbações e adoecimento. Que quando ele falava não julgueis, é não se meta. Porque quando você julga, você se mete e carrega um problema que não é seu. Você entra na energia da vida alheia e começa a assimilar a irradiação do problema do outro. Quando você julga, condena. Quando você devolve o mal com o bem, amar os inimigos, não é para você ser bonzinho. É porque o bem te imuniza do mal. E a gente adora valorizar o mal. Ontem, em uma palestra, alguém me perguntou na saída, fizeram um trabalho com magia negra contra mim, eu estou enfeitiçado, o que é que você acha? Eu fiquei pensando, a gente adora ser enfeitiçado. A gente adora isso. E a gente começa a se agarrar em superstições, começa a se prender em algumas coisas. Então a gente começa a ligar mais para o superficial e menos para a essência. E aí perguntaram, e trabalho de magia negra pega? Eu disse, pega. Se você for desorganizado, for uma pessoa promíscua, for uma pessoa atabalhoada, for uma pessoa moralmente em desequilíbrio, aí pega. Porque você já está na faixa. Alguém faz o trabalho e pega. Agora, se você for uma pessoa equilibrada, não é uma pessoa perfeita, mas uma pessoa equilibrada, uma pessoa que procura fazer o bem, se melhorar, pode fazer o trabalho que for. Porque você tem defesas magnéticas.
Então a gente precisa parar de valorizar esses aspectos. Ó, homem de escorpião, não vá não que dá o bote. Mulher de gêmeos, duas caras. E aí a gente começa a estabelecer umas coisas assim. Eu não estou entrando para as questões astrológicas que eu nem domino. Mas acima da astrologia ou acima de qualquer questão, há as nossas obras. O que é que a gente faz de nós mesmos? E é isso que vai dar saúde ou ausência de saúde mental. Muito obrigado, muita paz.